Boa tarde, pessoal. Hoje é a nossa 19ª aula e hoje nós vamos falar aí sobre os materiais sintéticos. Vocês devem lembrar, que a gente, várias aulas atrás, já falou um pouco ali sobre substâncias puras, misturas e tudo mais, Hoje nós vamos entender aí outra forma da gente classificar essas substâncias, Antigamente, o homem só podia usar aquilo que ele encontrava na natureza. Então, por exemplo, ele podia fazer suas roupas de algodão, que é uma planta, poderia ali se alimentar de diversas coisas que estão na natureza, como as frutas, as verduras e tudo mais. Claro, e também os animais, E também poderia, por exemplo, estar com uma doença e vai lá, usa alguma planta medicinal e por aí vai, Mas com o passar do tempo, como foi passando o tempo, a gente começou a ter ali o desenvolvimento tecnológico que foi produzindo novos materiais. E é daí que surgem os materiais sintéticos. As coisas que a gente pega direto da natureza, que a gente vai lá e tira de uma planta ou pega de um animal, isso são materiais naturais. Então, aquilo que a gente extrai da natureza, seja aí de origem vegetal, animal ou mineral, são materiais naturais, porque vêm da natureza. Já os materiais que a gente chama de sintéticos, são materiais artificiais produzidos em laboratórios, ou mesmo em indústrias, a partir desses materiais naturais. Então, enquanto o material natural vai ser aquilo que a gente extrai direto da natureza, o material sintético vai ser algo que é produzido em laboratório, certo? Ou em indústrias. Então, por exemplo, na natureza, a gente tem o petróleo, A gente até já falou um pouco disso, mais para o começo do ano, A gente tem o petróleo na natureza. O petróleo é um material natural. A gente tira ele direto da terra, não é assim? Já o plástico, por exemplo, é feito de petróleo. Mas o plástico é um material sintético. Por quê? Porque pegaram o petróleo, levaram para uma indústria lá, para os laboratórios e tal, e lá fizeram várias e várias transformações nesse petróleo até produzir essa outra substância, o plástico. Então, como a gente sabe, o que é um material sintético? O material sintético é algo artificial que foi feito em laboratórios e indústrias, a partir de transformações nos materiais naturais. Então, você pega o material natural lá direto da natureza e faz certas transformações com ele e produz um novo material artificial. Uma coisa que é importante a gente não confundir é que nem tudo que é levado para a indústria é um material sintético, o que vai sair dali. Vamos pensar o seguinte: os materiais sintéticos, eles são ali bem diferentes dos materiais naturais usados para fazer ele, certo? Então, por exemplo, quando você corta lá uma árvore e leva para uma madeireira e faz lá um móvel, ele continua sendo de madeira, não mudou ali, entendeu? Já se a gente pegasse, por exemplo, o petróleo e o plástico, você vai ver que são coisas totalmente diferentes, entende? Então, materiais sintéticos, após serem feitos ali, eles são bem diferentes do que eram antes, certo? Alguns exemplos aí, de materiais sintéticos e materiais naturais. O algodão, quando a gente pega lá uma roupa que está escrito 100% algodão, o algodão é um material natural, Ele é extraído ali de uma planta. Então, ele vem da natureza, é algo natural. Mas hoje em dia, muitas das nossas roupas, se a gente for olhar na etiqueta, tem lá escrito uma outra coisa, que é poliéster. Você pode olhar nas roupas que você tem aí. Algumas delas podem estar escrito lá, que é feita, por exemplo, de 100% poliéster. Ou está lá, tanto de algodão e tanto de poliéster. O poliéster é um material sintético, certo? Que é feito ali a partir do petróleo. Vocês vão perceber, inclusive,
que muitos dos exemplos que a gente tem de materiais sintéticos são feitos ali a partir do petróleo, né? Eu já falei aí do poliéster das nossas roupas, eu já falei aí do plástico, né, que a gente usa em tudo que é coisa. Então, muitas das coisas sintéticas são sim feitas ali a partir do petróleo, e nós vamos falar de mais um exemplo. Vamos lá. A gente tem, por exemplo, a borracha natural. Vocês talvez já tenham ouvido falar da borracha natural. Ela é feita, né, do látex da seringueira. Seringueira, né, aquela planta, eles fazem lá cortes e dela sai um líquido branco. Esse líquido é chamado ali de látex. Eu sei que vocês vão estudar isso mais ali em história, principalmente, porque a seringueira ela foi muito importante no nosso país. A seringueira é uma planta do Brasil e por muito tempo ela foi a nossa única fonte ali para a produção de borracha. A borracha natural, né, feita de látex, é assim. Eles pegam esse líquido que sai da planta e misturam com outras substâncias ali. Aí isso faz com que fique ali um material, quando esse látex seca, fica com que vire ali um material que ele é mais elástico e mais resistente, né? Então, a borracha natural, se vocês prestarem atenção no que eu acabei de falar, ela é uma coisa que foi tirada da natureza ali e foi processada em uma indústria. Mas ela não foi transformada em outra coisa totalmente diferente. Por isso a gente chama ela de natural, certo? Essa borracha natural é usada, por exemplo, para fazer luvas que os médicos usam, alguns brinquedos e até mesmo aí utensílios de cozinha e pneus, por exemplo. Pneus são feitos ali de borracha natural. Então, só repetindo, essa borracha é feita a partir do látex, que é tirado ali da seringueira. Ele é misturado com algumas outras substâncias, né, para melhorar ele, mas quando ele seca, ele vira essa borracha. Ele não foi transformado em outra coisa. Ele só era líquido e secou e virou ali um material sólido. Já a borracha sintética, aí é uma coisa totalmente diferente. A borracha sintética, ela é feita ali a partir de derivados do petróleo. Então, mais uma vez, a gente vê aí, né, o petróleo aparecendo. Esses derivados são levados ali para os laboratórios, indústrias, e passa ali por processos, né, no qual é adicionado vários outros ingredientes para mudar a cor, o cheiro, a consistência ali, né, fazendo assim um material sintético. Dependendo do seu uso, né, a borracha pode ser bem diferente ali. Então, você já tem aí, né, outro exemplo de comparação de um material natural para um material sintético. A gente tem a borracha natural, feita a partir do látex da seringueira, que vocês podem até perguntar ao professor de história, né, que ele vai explicar como a seringueira foi importante no nosso país, no desenvolvimento do nosso país. E a gente tem ali do outro lado a borracha sintética, feita a partir do petróleo, né, que vai passar ali por vários processos dentro da indústria para virar a borracha. Então, o que a gente tem? Materiais naturais são aqueles que são tirados da natureza, né? São tirados direto da natureza e que quando a gente vai usá-los ali, eles não viram outra coisa. Como eu falei, a madeira que está na árvore é a mesma madeira que está no nosso móvel dentro de casa. A diferença é que ele foi cortado, só isso. Outro exemplo que eu falei aí é o algodão das nossas roupas. Não virou outra coisa. Eles pegam ali a flor do algodão e fazem ali nos teares, né? Vão enrolando até formar os fios, né? Se você perguntar aos seus pais, avós aí, com certeza eles vão lembrar da importância do algodão aqui na nossa cidade, já que o algodão está até na nossa bandeira da cidade. Antigamente o algodão era muito produzido aqui na nossa cidade, era uma das fontes de renda da maior parte da população. Inclusive, eu recomendo que vocês perguntem aos pais de vocês se eles lembram dessa época e o que eles faziam com o algodão. Enquanto o algodão vai ser ali um material natural, a gente tem também os materiais usados para roupa que são sintéticos, como por exemplo o poliéster, que é feito também a partir do petróleo. Outro exemplo que eu também falei aí foi da borracha. A borracha natural é extraída, é produzida a partir do látex da seringueira, né? Enquanto a borracha sintética é feita ali a partir do petróleo, né? Que passa por diversos processos
para se tornar borracha. Mas então, os materiais sintéticos, como eu já falei, eles foram muito importantes no desenvolvimento da sociedade. Enquanto antes a gente tinha ali só alguns materiais, né? A gente tinha ali regrinhas, só podia usar o que estava na natureza, né? Entende? Hoje a gente tem aí uma infinidade de materiais diferentes que a gente produz em laboratório, certo? Então, enquanto antes a gente só tinha os materiais naturais, hoje a gente consegue produzir aí diversos materiais sintéticos e eles servem para muita coisa. Mas esses materiais sintéticos, eles trazem certos problemas também para o meio ambiente. Nem tudo foi tão bom assim. Enquanto a tecnologia se desenvolveu, enquanto a gente pôde ali conseguir vários outros materiais para usos diferentes, para o meio ambiente isso não foi tão bom. Os materiais sintéticos, muitas vezes, eles poluem o meio ambiente. Porque, por exemplo, vamos pensar aqui. Se eu pego ali um pedaço de madeira, né, e faço um móvel e tal, quando eu não quiser mais usar esse móvel, jogar ali, ele é madeira, então vai cair no solo, vai ser decomposto e logo não vai fazer mais mal nenhum à natureza, né? Vocês não concordam comigo? Madeira é madeira, não importa qual o formato. Já quando a gente fala de materiais sintéticos, isso não acontece. Os materiais sintéticos, eles poluem porque eles demoram muito para se decompor. Talvez o maior exemplo disso seja o próprio plástico. Hoje, quase tudo que a gente usa é feito de plástico, né? É porque vocês são novos, não vão lembrar. Antigamente, por exemplo, a gente comprava o óleo de cozinha, né? E ele vinha numa lata de metal. Pode perguntar aos pais de vocês, né? Hoje em dia a gente não encontra mais isso. A gente vai no mercadinho lá, compra o óleo vem hoje numa garrafa de plástico. E isso vale para muito mais coisa, né? Muito além de só essa garrafa de óleo. Hoje, quase todas as embalagens que a gente tem são feitas de plástico. Porque o plástico termina sendo um material barato. Ele é um material sintético, né? Um material artificial, mas ele é barato. Muito fácil de fazer. Então, quase tudo que a gente tem na nossa casa hoje é feito de plástico. Pode olhar aí na cozinha, por exemplo, a quantidade de embalagens que a gente tem de plástico. Muitas das nossas vasilhas, né, que a gente usa em casa são de plástico, entende? E o plástico, ele não se decompõe fácil na natureza. Por que a gente usa tanto plástico? Bom, como eu já disse, ele é barato. Ele pode ser moldado ali em formatos totalmente diferentes. Por exemplo, eu tenho aqui um pente, mas eu também tenho aqui uma pasta que eu guardo papéis. Então, as duas coisas aqui são feitas de plástico, mas são totalmente diferentes. Coisa que é difícil de fazer com outros materiais. Além disso, o plástico também é leve ali, né? As coisas feitas de plástico são leves, não são pesadas, por exemplo, como as feitas de vidro, de metal. Além disso, é fácil de ser transportado porque não quebra facilmente, como o vidro. Entende? Então a gente passou a se acostumar a usar esse plástico. Mas o problema é que todo esse plástico que a gente usa termina indo para a natureza na forma de lixo, não é? A gente usa lá a garrafa, toma um refrigerante e aquela garrafa, às vezes a gente reutiliza em casa, mas muitas vezes ela vai direto para o lixo. As sacolas de plástico também, as embalagens todas de plástico, a gente normalmente joga fora. Ou quando uma coisa de plástico se quebra, a gente vai lá e joga fora. O problema é que como o plástico é um material sintético, né, feito ali a partir do petróleo, o que acontece? Esse plástico, ao chegar na natureza, ele não se decompõe fácil. O plástico que a gente usa normalmente, ele pode ali demorar mais de 400 anos para se decompor. Então, se você pegar uma garrafa de plástico agora e jogar aí na terra, dá quase aí mais de 400 anos ainda vai ter essa garrafa lá, né? Resto dessa garrafa. Isso é um problema muito grave, ele é um grande poluente aí. O plástico que vai parar nos oceanos, por exemplo, né? A gente joga aqui uma garrafa de plástico, a água da chuva leva ali para dentro dos rios, os rios levam ali para dentro do oceano, né? Esse plástico que vai parar no oceano, os animais marinhos muitas vezes confundem ele com alimento, né? Animais que se alimentam de algas ali, né? De plantas marinhas,
muitas vezes confundem esse plástico com alimento. Então acabam comendo e morrendo por causa desse plástico, né? Então, todos esses materiais que a gente usa em casa, como as embalagens, os copos de plástico, né, copos descartável, canudo, tudo isso termina poluindo o meio ambiente e vai passar aí vários e vários anos para poder se decompor, né, poder sumir da natureza. Como eu falei, mais de 400 anos aí. Uma solução para o plástico é a gente reciclar, mas disso a gente vai falar em outra aula, beleza? Além do plástico, né, que a gente usa para tudo no mundo aí, a gente tem outros tipos de materiais sintéticos que são um pouco diferentes aí, né, do que a gente esperaria. Um exemplo são os medicamentos. Como eu falei, antigamente o que a gente tinha era ali as coisas que a gente tirava diretamente da natureza. Então, a gente tinha, por exemplo, você adoecia, você ia tomar lá um chá, comer alguma coisa que fizesse bem, né? Mas hoje a gente sabe que a gente vai ali na farmácia, compra um remédio, né? E toma e esse remédio já faz efeito na hora. A maior parte dos medicamentos que a gente usa são também de origem ali artificial, né? São materiais sintéticos produzidos em laboratório. Então, os medicamentos também trazem ali certos problemas, né? Todos os medicamentos sintéticos, eles trazem ali efeitos colaterais. Para explicar o que é efeito colateral, a gente vai falar disso mais na frente, quando a gente falar do nosso corpo, né? Em outras aulas a gente vai começar a falar do nosso corpo, então a gente volta a falar disso. Mas o que importa é que, por serem materiais sintéticos, eles muitas vezes trazem ali esses efeitos que fazem mal para a gente. A gente toma o remédio para uma coisa, só que ela termina fazendo mal a outra. No início, os medicamentos eram ali feitos a partir do que a gente encontrava na natureza, como por exemplo, os chás, né, que a gente tomava, várias outras coisas, inclusive. Um exemplo são os antibióticos. O primeiro antibiótico criado, né, foi descoberto ali por acidente e essa história é contada aí na página 228. Eu recomendo que vocês leiam. Esse era a penicilina, que basicamente era produzida ali a partir de um fungo que matava bactérias. Hoje os antibióticos não são mais assim de origem natural. Eles também são ali sintéticos. Outro exemplo também de material sintético são os defensivos agrícolas, né? Que a gente chama normalmente de agrotóxicos. Os venenos que a gente usa nas plantações. Muitos deles também são ali sintéticos, né? Então, por isso também trazem problemas. É diferente dos naturais, esses agrotóxicos trazem ali problemas, mas a gente também vai falar em outra aula. Por fim, a gente tem também, né, os materiais sintéticos usados na nossa alimentação, certo? Muitos dos alimentos que a gente come tem coisas ali dentro que são materiais sintéticos. Vou dar um exemplo por aqui, que é a gordura trans. A gordura trans é ali sintética. Outro exemplo são os adoçantes, que também são materiais sintéticos. Então, vamos lá entender no geral, né? Materiais sintéticos são aqueles produzidos em laboratório, né? Materiais artificiais produzidos em laboratório ou em indústrias a partir dos materiais naturais. Materiais naturais são aqueles que a gente tira direto da natureza. Os materiais sintéticos, como eu já falei aí, vários exemplos, né? A gente usa em tudo que é canto. A gente tem os plásticos, a gente tem os medicamentos, a gente tem os agrotóxicos, a gente tem muito do que a gente come também. É feito ali, né? São materiais, tem ali dentro materiais sintéticos. Então, né? Eu espero que vocês tenham entendido direitinho aí a diferença entre material natural e material sintético e tenham entendido também um pouco dos problemas que esses materiais sintéticos trazem para a gente e para a natureza, claro. Então, qualquer dúvida já sabe, pergunta lá no grupo e até a próxima aula.